Dá início, né? Dá início a esta conversa sobre o valor da missão. Quero agradecer a Ti, ó Pai amado, por mais um dia de vida. Agradecer, Senhor, por Teu santo cuidado para com a minha vida, a minha família. Agradecer, Senhor, por Tua presença constante. Somos gratos porque Tu és um Deus fiel. Oramos para que o Senhor gere paixão, amor e zelo pela obra missionária. Gere, Senhor, um desejo de realmente ser parte do ID, glorificando assim o Teu nome entre as nações. Oro pelos missionários e missionárias que estão servindo o Senhor em vários países desse planeta e de forma específica pelos missionários desse nosso lindo continente africano, Pai. Seja com cada um, Senhor. Abençoe cada um, guarda do mal, guarda das afrontas do diabo. Estenda as suas mãos. Tenha misericórdia de cada um, Pai. Ajude-os na realização da obra. Senhor, cuida, supre as necessidades dos Teus filhos, das Tuas filhas. Supre as necessidades da obra. Que o Teu nome seja glorificado sobre as nações, sobre o continente africano. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Assim eu oro e Te agradeço. Amém. Não poderia falar sobre o valor da missão sem antes fazer menção de um lindo versículo que, por sinal, ele se repete, né, no Novo Testamento. Ele aparece pela primeira vez no livro do profeta Isaías 52:7 e depois ele se repete em Romanos 10:15 pela pessoa do apóstolo e grande missionário Paulo. O texto diz: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. E lá em Romanos, Paulo diz: quão formosos os pés dos que anunciam as boas novas. Então, esse versículo, ele abre para mim um significado do valor da missão. Mas antes de a gente seguir com essa conversa, nós temos que entender duas coisas, que valor e preço são diferentes, né? E acredito que todos saibam disso. Dentro do processo missionário, existe, né, as duas coisas. Existe o valor e existe o preço. O foco principal é o valor da missão. Entender que valor, ele refere-se ao benefício, né? O valor, ele refere-se ao benefício. E preço é o que foi necessário fazer para chegar a esse benefício, né? O preço que foi pago para poder chegar a esse benefício. Então, olhando o versículo, quando tanto Isaías como Paulo fala que formosos são os pés dos que anunciam boas novas, percebam que nós temos aqui envolvido tanto o preço como o valor. Então, nosso foco é o valor, né? O valor. E o valor aqui seria as boas novas, né? Então, os pés formosos que anunciam, eu gosto de colocar na categoria do preço. O preço se paga para que as boas novas sejam anunciadas. E, infelizmente, hoje, nós sabemos que são poucos os cristãos, os crentes, os verdadeiramente salvos, né, em Jesus, que entendem o valor da missão. São poucos que compreendem isso. E, meus amados, se nós, na verdade, focássemos, eu digo nós, igreja, liderança, os pastores, né, principalmente, que são os responsáveis direto diante de Deus para promover esse avanço da obra missionária entre as nações, no Brasil e entre as nações. Se todos realmente abraçassem o valor da missão. Porque muitos, na verdade, e hoje nós estamos vendo que muitos não têm abraçado. Essa que é a verdade. Na verdade,
poucos, não é que não entendam, mas poucos, na verdade, abraçam o valor da missão. Porque quando se fala de missões, ou de fazer missões, investir em missões, na verdade tem muitos que nem conseguem entender que fazer missões é um investimento. Esse é um tema para a gente falar em outro momento. Mas, quando se fala de valor da missão, antes, muitos, hoje principalmente, às vezes se atém mais à questão do preço que se deve se pagar, do que, na verdade, a importância do valor que realmente a missão tem, né? E o quanto vale a pena realmente você pagar o preço que for necessário. Porque a missão, ela tem realmente o seu valor, né? Todos nós sabemos disso. Ela tem o seu valor, e para que a obra missionária ela seja realmente executada com a excelência que ela necessita, que ela merece, eu preciso realmente compreender o valor que ela tem. Se eu não entender o valor, é claro que na minha mente, no meu coração humano, eu vou ficar sempre preso à questão do preço, né? Ou seja, da parte de investimento. Porque é lógico que para você chegar ao benefício, para você alcançar o valor realmente de algo, você não pode chegar ao benefício sem antes passar pelo preço que esse benefício exige. E a missão é assim. Fazer missões, abraçar a obra missionária, meus irmãos, é compreender antes de tudo o valor dela. Como eu disse, já estou só em África há mais de 20 anos. Mas eu comecei muito cedo no campo missionário. Eu comecei aos 18 anos. Esse ano já vou fazer 50 de idade. Então, hoje eu foco mais no valor da missão. Porque é aí que está, na verdade, a importância. Aí é que está o segredo de nós podermos realmente fazer a missão com excelência. É quando você foca no valor e não no preço. O preço é importante, é necessário, como eu disse. Mas eu quero, na verdade, me ater mais à questão do valor. Quando se fala de missões, na verdade, o foco não está no valor. O foco não está no valor. E essa é uma realidade. Uma realidade de muitas igrejas. Uma realidade de muitos pastores. E nós sabemos que o foco nos dias atuais não tem sido esse. Não tem sido esse. A palavra fala que formosos são os pés que anunciam as boas novas. Agora, Isaías, né, recebe essa mensagem de Deus, essa declaração, né, de Deus, e Paulo confirma, lá em Romanos 10, essa declaração. Para mim, o que está claro nesse versículo é como Deus atribui valor e preço realmente da missão. Como ele deixa claro a importância do valor da missão. Porque considerar pés formosos, né, que está caminhando, está na lida, procurando, vivendo a missão, com certeza é uma forma de Deus, na verdade, atribuir um grande valor à missão. Mais do que o preço que esses pés teriam que pagar. O fato hoje é que, infelizmente, muitos, quando se fala de investir em missões, enviar missionários, que está bem, cada vez mais escasso, né, na atualidade, principalmente da parte das igrejas do nosso país, Brasil. Quando se fala de enviar missionário, de investir, né, em vocacionários para enviar para as nações, o que logo vem à mente, o que mais pesa nessa decisão, não é o valor da missão. Infelizmente é o preço. E essa é uma realidade. Eu já convivi com muitos missionários, alguns inclusive tiveram que regressar para casa. Hoje estão no Brasil, né, longe do campo missionário, por uma decisão da igreja de não entender o valor da missão, mas focar na questão do preço. E, meus queridos, isso tende a continuar acontecendo. O que, na verdade, nem deveria.
Porque quanto mais se aproxima a volta de Cristo, mais a igreja deveria focar no valor da missão. Mais o povo de Deus deveria focar, né, nesse investimento. Porque salvação de almas, salvação de vidas, depende do avanço da missão. Depende do envio de vocacionados. Depende de verdadeiros missionários chamados para o campo para espalhar essas boas novas do Evangelho. Mas, voltando ao tema, o valor da missão não é o que pesa na hora de se decidir pelo envio de um missionário ou pelo investimento de um missionário que já está no campo, que precisa de suporte, de apoio a projetos que o missionário tem como desafio na sua jornada de trabalho, independente do país que ele esteja. Na verdade, até de forma muito pessoal, muitos irmãos, muitos membros das nossas igrejas hoje, quando se fala da obra missionária, o que logo pesa na mente e no coração não é o valor da missão. Não é o quanto essa missão realmente ela é valorosa, o quanto realmente ela é importante. Porque algo de valor é algo que é importante demais, né? Se a missão realmente ela tem o seu valor, e tem, com certeza nós deveríamos focar mais no valor quando chega o momento de nós investirmos na missão, investir no reino, investir naqueles que estão na linha de frente, naqueles que estão, na verdade, entregando suas vidas como preço a ser pago por causa do valor dessa missão. Perceba que uma coisa, na verdade, liga a outra. Mas o que eu quero é que entendamos que não adianta nós apenas falar da missão, dizer que ama missões, dizer que ama missionários, se nós, na verdade, não atribuímos o valor que essa missão realmente merece, que essa missão realmente tem. E isso é um fato, Hoje, nós estamos vendo que quando uma igreja ela pensa em enviar um missionário, dentro da reunião, para se decidir para enviar um missionário, o que vai pesar na pauta da reunião, como foco, é o preço que essa missão vai exigir, e não o valor. E eu penso que aí está o grande problema da frieza missionária invadindo as nossas igrejas no Brasil. E eu já tive algumas vezes em várias igrejas aí no nosso país. E vejo que não só lá, mas nos Estados Unidos, que sempre foi considerado o país número 1 no que diz respeito ao investimento da obra missionária, do envio de missionário, do sustento da missão, hoje está deixando a desejar. Por quê? Porque dada a questão do valor e do preço da missão, o valor já não é mais o foco. Lá nos primórdios, no início, nossos pais, pioneiros da obra missionária de século passado, eles, com a igreja da época, focavam nitidamente no valor da missão. Eles focavam no valor da missão. Porque eles sabiam a importância, a necessidade. Compreendiam que sem o envio do missionário, como a própria palavra fala, como o próprio Senhor Jesus diz, sem o envio desse vocacionado, desse que é chamado, a missão não existe. A missão não existiria. E os nossos pais no passado, como William Carey e tantos outros, que nós conhecemos as histórias, eles seguiam, independente do que poderia enfrentar lá na frente, focando no valor da missão. Porque o valor da missão, queridos, na verdade, quando focamos nesse ponto primordial, principal, nos abre inúmeras portas para nós, na verdade, fazer o que for preciso. Quando eu foco no valor, na verdade, eu não me preocupo com o preço que tem que ser pago para que essa missão seja feita. Quando eu foco no valor da missão, eu estou pensando primordialmente no que Cristo Jesus fez para que
as almas sejam salvas, para que as nações o conheçam. Eu estou focando no sacrifício e no preço que Jesus pagou, para que muitos possam ser, na verdade, resgatados da condenação eterna. Esse é um ponto primordial quando se fala do valor da missão. Segundo, é a questão da própria vida humana, do próprio ser humano. Se todo verdadeiro cristão olhasse para a sua própria alma e percebesse com todo o coração que hoje ele é um salvo por causa da graça de Cristo, mas também por causa que um dia alguém chegou até ele para lhe comunicar as boas novas dessa salvação, eu tenho certeza que não teríamos frieza quanto ao valor da missão que hoje nós temos visto em nossas igrejas. Infelizmente, parece que o benefício no que diz respeito à missão não é o mais importante para muitos cristãos. Não é o mais importante. Porque, na prática, o que nós estamos vendo é a preocupação com a questão do preço. Isso quando a gente está focando no lado errado, é claro que tudo vai dar errado. Se eu focasse, aliás, no preço exigido da missão, para se fazer missão, eu não estaria nesse país africano há mais de 10 anos, aliás, há mais de 20 anos com a minha família. Mas Deus me ensinou, Deus me mostrou que o meu foco tinha que estar no valor da missão e não no preço exigido pela missão. Por isso esse versículo tem um peso importante para nossas vidas. Pense comigo, você entende o valor da missão? Você foca, quando se fala da obra missionária, você foca no valor da missão? Ou você foca logo no preço que tem que ser pago para se fazer a missão? Porque se for dessa forma, com toda certeza, e eu digo sem medo de errar, se focarmos apenas no preço exigido da missão, nós nunca teremos, com certeza, as condições necessárias para fazer a missão. Porque para mim eu aprendi com Jesus que antes do preço eu tenho que focar no valor da missão. Eu quero encerrar esse momento trazendo à nossa memória o que Jesus ele deixa claro para nós acerca desse tema, valor e preço, mas especialmente sobre a questão do foco no valor da missão. Lembre que lá no Getsêmani, Mateus registra Jesus em densa agonia, orando, com tanta agonia na sua alma, tanta tristeza, numa batalha espiritual tremenda, sozinho, enfrentando aquele peso, aquela dor, aquele sofrimento antecipado. E a Bíblia fala, meus irmãos, que Jesus estava ali para tomar uma decisão importante acerca da tua alma e da minha alma. E ele tinha que decidir, ele tinha que escolher. Por isso que a palavra diz que por 3 vezes Jesus ora: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Mas Jesus ora outras vezes, repetindo as mesmas palavras. Ele tinha que tomar uma decisão, ele tinha que fazer uma escolha. Ali ele estava compreendendo que a missão que lhe foi confiada pelo Pai, o preço era muito alto. Ele tinha que pagar realmente um preço muito alto. E o preço era tão alto que a palavra diz que Jesus entra em um estágio de agonia tão profunda que o seu suor se torna em gota de sangue. Tão alto que esse preço ele já estava ali sendo antecipado. Mas Jesus no final, ele faz a escolha certa. Ele tira o foco do preço e traz o foco para o valor da missão. Jesus tira o foco do preço exigido pela missão e traz o foco para o valor da missão. É isso que eu acho lindo em Jesus, porque ali ele não olha o que a cruz iria fazer com ele.
Jesus ele não foca no sofrimento que ele teria que passar. Em algum momento ele tira o foco dos cravos, da coroa de espinho. Jesus tira o foco da lança, queria traspassá-lo. Jesus tira o foco da dor que ele iria sentir até a morte, devido às inúmeras chicotadas que ele iria tomar por sua causa, por minha causa. E Jesus foca no valor da missão. Jesus ele pensa em você, ele pensa em mim. Jesus ele pensa na humanidade. Jesus ele pensa até mesmo nos seus inimigos ali ao pé da cruz, fazendo chacota dele. Jesus ele tira o foco do preço e traz o foco para o valor da missão. E o valor da missão, queridos, é o que mais importa. O valor da missão é o que mais interessa para Jesus. Não é o preço que essa missão exige para ser pago. Porque esse valor tem a ver com, como eu disse, o que ele já fez na cruz do Calvário por cada alma, incluindo a minha e a sua. E esse valor, ele tem um endereço certo. O valor da missão, ele diz respeito a você e a mim, que já somos salvos em Cristo, mas diz respeito a inúmeras milhões de vidas que ainda não o conhecem. Milhões de almas que ainda não têm Jesus na vida. O valor está no ser humano. O valor está em cada pessoa. Então, o valor da missão é você, sou eu, é cada alma africana que ainda não conhece Jesus. Cada alma que ainda está subjugada às opressões de Satanás nessas nações da África. Cada alma que ainda está distante da vida eterna em Cristo Jesus, em cada nação desse planeta. Então, lembre-se, o importante é focar no valor da missão. É focar em vidas. Não é focar no preço que essa missão exige. Eu aprendi com Jesus ao longo desses anos que enquanto eu estiver focando no valor da missão, o preço não será tão necessário nos preocupar. Quando estivermos focando no valor da missão, Ele nos ajudará a pagar o preço necessário para que essa missão ela realmente seja cumprida. Mateus diz que Jesus estava com os discípulos, cooperando com eles. E isso todos os dias. Sabe por quê? Porque os discípulos aprenderam que o foco da missão tinha que ser no valor dela. Que fala diretamente da vida humana, da dignidade humana, da alma perdida, sofrida nesse mundo, sem Deus, sem paz, sem salvação. E quando se tratava do preço que deveria ser pago para que essa missão fosse cumprida, eles não se preocupavam tanto porque Jesus estava ali com eles. Jesus estava cooperando com a missão que lhes foi confiada. Então, meus queridos, é assim que nós temos que seguir. Entender missões, para fazer missões, deve ser dessa forma. Precisamos orar para que o Espírito Santo desperte a igreja do Senhor no Brasil. Para que o Espírito Santo trabalhe a mente e o coração de tantos pastores que já perderam o foco do valor da missão. E que quando se fala de missão, o que mais preocupa eles é exatamente o preço que tem que ser pago para essa missão ser feita. E não necessariamente o valor dela. E quando o foco está no preço, então há uma desmotivação. Há uma desistência de se investir na obra missionária. Há muitos, tanto da parte de pastores como da parte de membros, irmãos em Cristo, que seguem dessa forma, no foco errado, quando falamos de missão. Qual é o meu foco quando eu falo de missões? É preço ou é valor? É valor ou é preço? Para Deus, meus irmãos, o que mais importa é o valor da missão. E é por isso que nós seguimos assim, focando no valor, porque nós confiamos que o Deus que confiou à igreja a missão de levar as boas novas do Evangelho a todas as nações, a todos os povos, esse Deus
nos ajudará a pagar o preço necessário. Ele não nos deixará só. Mas é preciso que o foco esteja no valor da missão. Oremos. Oremos para que, começando por nós, nossa visão, nosso foco sobre a missão esteja no valor dessa missão e não no preço dessa missão. Oremos para que a igreja brasileira, ela realmente volte o seu foco para o valor da missão e não o foco na questão do preço que deve ser pago para essa missão acontecer. Em nome de Jesus. E eu quero concluir só com um exemplo. Testemunho vivo de líderes alto. O preço é caro demais. Manter um missionário no campo é despesa para a igreja. É custo demais para os cofres da igreja. Por que falam assim? Porque não estão focando no valor da missão. Estão focando no preço. Eles estavam focados no valor da missão. E decidiram ficar. Eles decidiram ficar ali, naquele lugar. Que coisa linda. Eles decidiram ficar naquele bairro. Eles decidiram continuar dando assistência àquelas crianças e adolescentes. E eles, mesmo no valor da missão e não no preço da missão, é que hoje eles têm uma igreja própria. Aquele grupo de crianças e adolescentes cresceram, se tornaram adultos, casaram, constituíram famílias e hoje tem uma igreja linda naquele lugar. Para que, em nome de Jesus, nós possamos ver muitos, para a glória de Deus, envolvido com missões, despertando para a obra missionária, com foco no valor. Aqueles que são chamados, que sejam enviados. E os que não são chamados para ir, possam compreender o valor da missão, para que o preço que seja necessário ser pago não seja um problema. Porque Deus é poderoso para te abençoar. E te abençoar infinitamente mais daquilo que você pensa, daquilo que você pede, porque a vontade do Pai é que a missão ela seja feita. O ID tem que acontecer, porque as almas nos esperam.